Voltando à nossa aula, né? Deu tempo de tomar uma aguinha. Quem está com sono, deu tempo de lavar o rostinho. Né? Vamos continuar nosso aprendizado, vamos continuar o que a gente estava falando sobre comunidade, a integração entre o indivíduo e a sociedade. Vamos lá, gente? Dá continuidade? Bom, a gente vai falar agora das relações entre indivíduo e sociedade. Essa relação entre nós e a sociedade. Nós como indivíduos. Certo? Entre os estudiosos que se preocuparam em analisar as relações dos indivíduos com a sociedade, destacam-se Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Norbert Elias e Pierre Bourdieu. Tá? Bom, Karl Marx, os indivíduos e as classes sociais. Né? Para o alemão, Karl Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto das situações sociais. Para ele, tá? A análise do indivíduo tem que ser de acordo com o contexto das situações sociais, já que produzem as condições de sua existência em grupo. Analisar o indivíduo de acordo com o contexto da sua situação social. Olha aí. Tem gente que pensa igual ainda o Karl Marx, né? Que analisa você pela sua situação social. Não é verdade? Analisa você pelo modo com que vive ou escolheu viver, pela sua situação dentro da sociedade. Né? Pela imagem que você tem dentro da sociedade. Tem pessoas que pensam e analisam o outro de acordo com Karl Marx. Não é verdade? Segundo Marx, a relação entre um empresário, olha aí, a relação entre um empresário e um empregado, a relação entre um empresário e um funcionário, tá? Entre um colaborador, não é apenas entre indivíduos, mas também entre classes sociais. Ainda, em pleno século XXI, ainda existe isso. Né? Analisar o outro pela classe social. Ou seja, se o indivíduo que está ali, na minha convivência, tiver uma classe social, um nível, né, elevado, mais elevado que o meu, né, então ele vai me analisar de forma diferente. Aí começa a análise e muitas vezes começa o quê? Julgamentos. Não é verdade? As condições que permitem esse relacionamento são definidas pela luta que se estabelece entre as classes com a intervenção do Estado. Níveis de hierarquia podem causar isso dentro de uma empresa? Podem. E ainda acontece. Tá? Certo? As relações ainda sobre o indivíduo e sociedade, de acordo com Marx, as pessoas constroem sua história, mas não da maneira que querem, pois os fatos são condicionados por situações anteriores. Você constrói a sua história da maneira que você queria? Você está construindo a sua história da maneira que você queria? Muitas vezes a gente constrói de acordo com a situação como a gente vive. Não da maneira que a gente queria. Sempre a maneira que a gente quer é uma maneira muito melhor. Construir a nossa vida de uma maneira, todo mundo pensa em construir uma maneira muito melhor do que se vive. Mas aquelas condições onde você está inserido, onde você está condicionado, a sua situação, né? Pode lhe dar isso naquele momento? Pode construir de uma maneira que você queria? Muitas vezes não. Certo? Homem e sociedade. Teorias que tentam explicar a sociedade como algo criado pelo homem precisa de fundamento. Né?
como as teorias contratualistas de Thomas Hobbes e Rousseau. No princípio, era um ser isolado. No princípio, na criação, era um ser isolado. Ele tinha que ir atrás da sua comida, né? Ele caçava, né? Ele pescava, certo? Sozinho, ele tinha que se virar sozinho. No princípio. Criou a sociedade posteriormente. Por que criar a sociedade? Porque o indivíduo só isolado, ele começou a sentir necessidade. Olha aí. Você busca algo quando se tem uma necessidade. Certo? De maneira contratual, nela passou a viver, e mais o ponto dos filósofos são opostos. Por que são opostos? E a gente vai ver isso, né? Hobbes diz que o homem, em seu estado natural, é mau e egoísta. Vamos lá. Quando se fala do termo homem, não é o homem, vocês sabem, né? Quando se fala o homem em seu estado natural é mau e egoísta, ele está dizendo sobre o indivíduo, sobre a pessoa. O indivíduo em seu estado natural é mau e egoísta? A essência. Tem gente que diz assim, o ser humano é perverso. Vocês já ouviram isso aí? Se vocês assistirem muitos vídeos, aqueles vídeos motivacionais, daqueles escritores, daqueles filósofos, historiadores, né? Os coaches, muitas vezes eles colocam situações sobre o indivíduo, sobre o ser humano, sobre o comportamento na sociedade, e no final, ou então durante, né, aquela palestra, você ouve eles falando. Você assiste o quê? Eles falam, o ser humano é perverso. Por quê? Ele vai agir de acordo com o ambiente. Muitas vezes é uma forma de defesa. Eu vou me defender. Como é que eu me defendo? Muitas vezes a pessoa se defende com perversidade. Naquele ambiente. Né? E aí o outro vê e passa a analisar. Sei, tá fulano de tal. É mau, é egoísta. Né? Veja por trás o que é que aconteceu, o que vem acontecendo para que ele haja dessa forma. Certo? Aí muitas vezes a pessoa fala assim, não, é porque já nasceu assim mesmo. É ruim porque já nasceu ruim mesmo. É essência, está no sangue. Aí é complicado. Viver em sociedade dessa forma é complicado. Tá? De acordo com Hobbes, vive em constante estado de luta. O homem é o lobo do homem. Olha aí. Constante estado de luta. Vamos analisar isso aí? Nós vivemos realmente, né, em uma luta constante. Vamos lá, temos que analisar. Vocês, estudantes, qual é a luta de vocês? Qual é a batalha de vocês? Tem pessoas que analisam assim, não está mais do que a sua obrigação, mas é uma luta constante. Né? O adolescente ele está estudando e recebe aquela pressão, né? Não só da sociedade, mas dentro do ambiente familiar. Aquela pressão desde cedo. Tem que fazer o Enem, tem que passar no vestibular na primeira vez que faz. É verdade ou não? Eu digo isso porque eu já passei por isso. Né? E quem é que não passa? Tem que estudar, tem que escolher um curso bom. Gente, toda área é boa. Na minha opinião, toda área é boa. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Você tem que ser o bambambam naquilo que você escolhe. Tá? Não é o outro. Você tem que fazer isso, área tal, curso tal, vestibular para curso tal, porque isso aí é o que dá dinheiro. Quantas e quantas pessoas não já escutaram isso? É a sociedade que monta isso. Né? Então, na minha opinião, toda área é boa, toda área tem os seus recursos, gera recursos.
certo? Agora você tem que buscar, você tem que pesquisar, porque toda área é um leque de opções, é um leque de oportunidades. Beleza? Para não se exterminarem, isso de acordo com Hobbes, tá? Criaturas humanas renunciaram certos direitos. Mediante um contrato, criaram o Leviatã, sociedade civil, o Estado. Tá? De acordo com Rousseau, o homem nasce bom. Olha aí. Para vocês, eu sei que tem muitos aí que pensam como Hobbes, que o homem é mau e egoísta. Eu sei que tem muitos aí que pensam como Rousseau, que o homem nasce bom. Bora lá debater esse tema aí, gente? O homem nasce bom para Rousseau. Mediante um contrato, cria a sociedade, forma de proteção dos fortes contra os fracos. Né? A sociedade corrompe o indivíduo. Olha só. A sociedade corrompe o indivíduo e torna o indivíduo mau. Sem pacto social, com pacto social. Olha aí a diferença. O bom, aqui o bem, e aqui o mal. Né? Então, a sociedade realmente corrompe o indivíduo? Tem muita coisa que corrompe o ser humano, que corrompe o indivíduo em certas situações. Né? A sociedade, ela faz com que muitos jovens fiquem com aquele pensamento: eita, eu vou ter que estudar, eu tenho que passar, né? Minha família está cobrando, fulano de tal, filho de fulano de tal, fez o primeiro vestibular, passou, né? Filho de fulano de tal, sempre em comparações. Né? Mas o que a sociedade tem que entender é que nem todo mundo tem as mesmas condições, que nem todo mundo tem as mesmas classes sociais. Esse pensamento de sociedade, dessa cobrança, porque filho de fulano está isso, filho de fulano está aquilo, você estuda no melhor colégio, você também tem que passar. Esse pensamento é se fosse tudo igual, gente. Mas não tem igualdade dentro de uma sociedade. Né? Então fica esse tema aí para vocês, esse debate aí, né? Ou vocês pensam, tem muitos que pensam como Hobbes, tem muitos que pensam como Rousseau. Né? Então eu gostaria de saber aí, professores mediadores, levantar essa questão aí, esse debate, né? Esse grupo de discussão, mas um grupo de discussão bom, tá? Para a gente ficar pensando e dar exemplos em relação a isso, pensar, né? Olha aí a Graziele falando, isso é uma verdade. É verdade, Graziele. Né? Eu já tive a idade de vocês, já tive a mesma pressão, né, de vestibular, de estudo, de área, escolher a área. Né? Mas olha, eu tenho uma filha de 18 anos, ela está fazendo um curso, mas ela já chegou no segundo semestre do curso e disse: mãe, não é um curso para mim. Aí eu disse: olha, você tem 18 anos. Tem um tempo pela frente. Então, vá pesquisando as outras áreas. Vê qual é a área que você se identifica. Se você entrou nessa área que você está fazendo hoje, você se identificou com algo. Não está gostando, não tem problema. Você tem um tempo pela frente. Eu não vou ficar dizendo: não, pois faz tal curso. Pois faz isso. Pois faz aquilo. Não. Né? Para depois dizer assim: ah, eu fiz isso porque a senhora mandou. Eu não estou feliz porque a senhora fez isso, então eu não quero isso para mim. Então ela vai ter que criar a responsabilidade dela nas escolhas. Isso aqui entre Rousseau e Hobbes envolve escolhas. Nós somos indivíduos com direito de escolhas. E nós temos que nos responsabilizar pela consequência dessas escolhas. Certo? Homem e a sociedade não se forma apenas da soma, né, de meros indivíduos, mas expressa a soma interrelacional, ou seja, das relações interpessoais. A sociedade é uma realidade específica e natural de indivíduos vivendo agregadamente. Tá? Cada indivíduo retém um grau de individualidade, por mais que estejam ajustados na sociedade.
E não existe dois indivíduos iguais. Tá? Como assim, professora? Não existe ninguém igual, gente. Pode existir, assim, um gosto igual, né? Um pensamento naquela hora de acordo com um assunto igual, mas indivíduo igual não existe. Professora, e se eu tenho 2 irmãos, são gêmeos, são iguais, são gêmeos. Mas a atitude, forma de pensar, forma de viver, modo de falar, totalmente diferente. Tá? Beleza? O social e o individual coexistem no indivíduo e este não vive senão em sociedade. Né? A sociedade, por sua vez, não é uma soma de indivíduos, mas é formado por eles. Então, a sociedade é formada por indivíduos. E dentro dessa sociedade, a gente fala sobre um trabalho, um grupo coletivo, um trabalho, uma ação coletiva que entra dentro da sociedade, a chamada consciência coletiva. Se você quer viver em sociedade, né, você tem que ter a consciência de coletividade. Tá? Muitas vezes vocês vão se deparar em ambientes organizacionais que o trabalho é coletivo. O trabalho coletivo para se atingir um objetivo em comum. Quando se atinge um objetivo em comum, todos crescem, todos desenvolvem, todos evoluem, inclusive a organização, inclusive a empresa. Tá? Então, no homem existem 2 naturezas. A natureza biopsíquica e a natureza social. Na natureza biopsíquica, que a gente começou a falar sobre o biopsicossocial lá no início da aula, né? Que envolve o quê? A parte biológica, que é a física, né? A parte psicológica, que é a mental, e a social, que é como a gente se sociabiliza com o outro, como é o nosso comportamento. Tá? Então, é o eu individual. Como é que o eu individual funciona? Como é o meu eu? O meu físico, o meu mental, o meu espiritual, o meu emocional, né? Interagindo com o social. Tá? Nós temos essa natureza e temos a natureza social, que é o eu social. Como é que eu me comporto coletivamente? Como é que eu me comporto? Como é o comportamento de vocês? Agora, detalhe, já estudamos, né, anteriormente, e nós temos que ser somente uma pessoa. Nós não podemos ser uma pessoa no ambiente familiar e no ambiente social ou organizacional, uma pessoa totalmente diferente. Nós levamos comportamentos, condutas, ética, normas, até normas, né? Ética do ambiente familiar para o ambiente social. E é aí que há o conflito, porque nós convivemos com pessoas diferentes. Certo? Natureza biopsíquica, eu individual, trazido ao nascer. Olha só, gente, a evolução. Isso aqui é o futuro de todo mundo. Né? É o eu individual trazido ao nascer, características fisiológicas e psíquicas. A gente já falou já no início da aula sobre o indivíduo biopsicossocial, né? Onde a gente traz dons, cada um tem um dom. Cada pessoa, não adianta você dizer, professor, eu não tenho dom de nada. Tem. Né? Vai acontecer algo em algum momento que você vai ver qual é o seu dom. Né? Você traz uma inteligência, certo? Mesmo que se for reduzida, mas você é inteligente. Tá? Tem uns que têm um nível mais elevado, certo? Mas você tem. Isso é a natureza biopsíquica. Tá? Pessoal, esses dons, muitas pessoas descobriram seus dons na época da pandemia, quando começou a pandemia. Pararam de trabalhar, tinham que ter uma renda, o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu sei fazer? Eu sei fazer comida.
né? Eu sei fazer doce, eu sei fazer bolo, eu sei fazer salgadinho, eu sei fazer brigadeiro. E começou a fazer, e começou a divulgar, e começou a vender. Isso é um dom. Ah, eu sei fazer crochê. Eu sei bordar. Eu sei costurar. Né? Eu sei fazer peças de artesanato. Começou a fazer, desenvolveu o dom. E estão até hoje aí vendendo. Isso é um dom. Tá? Ah, eu sei fazer conteúdo digital. Eu vou fazer uns vídeos aqui, vou fazer umas saladinhas, vou botar na rede social para as minhas amigas ou amigos ver as receitas e seguir. Pronto, isso é um dom. Precisa ocorrer algo para que seja desenvolvido esse dom. Tá? Natureza social. O homem se integra. Tem a integração do homem no ambiente social. Tá? Se socializa. Ele vai socializar. Segue maneira de se vestir. Isso na natureza social. De acordo com o ambiente, ele vai seguir maneiras de se vestir. Ele vai ter crenças, ideias e a língua da sociedade. Isso aqui pode variar. A sua natureza social pode variar. Tá? Se você não tem vaidade, por exemplo, mas você tem que se vestir bem, vai começar a trabalhar, né? Você tem que mostrar o quê? Uma boa imagem. Você vai bem vestido. Você vai numa entrevista de emprego, você vai de chinelo? Você vai para uma entrevista de emprego de chinelo? Você vai para uma entrevista de emprego de bermuda? Né? Com a blusa amassada, sujo, suado? Não vai. Né? Contato, primeiro contato, gente. A imagem diz tudo. Né? Você vai para as mulheres, para as adolescentes, para as meninas, né? Você vai para uma entrevista de emprego com uma saia curtíssima e um salto altíssimo, salto 15? Não vai. Como é, João? Não, João, não pode, João. Né? Ó, o nosso diretor de imagem dizendo que tem gente que vai sim, com uma saia curtíssima, mas não façam isso. Tá? Vai com um decote. Tem umas roupas, gente, pelo amor de Deus, que nem quando eu vejo, eu digo, pra que vestir? Né? Decote grande. Né? Então, tem que saber se vestir de acordo com o ambiente. Tá? Crenças. As crenças podem variar. Né? A sua natureza social, em relação às crenças, seguindo maneiras de crenças, pode variar. O indivíduo é curioso. Nós, seres humanos, nós gostamos de experimentar, de conhecer o diferente. Né? Quantos e quantos de vocês seguem aquele padrão familiar em relação às crenças religiosas e aí começa a andar, né, a conviver com outros grupos totalmente diferentes, convida, não, eu vou. Né? E depois se identifica. Né? Ideias. As ideias a gente pode mudar de ideia de um momento para outro. Língua da sociedade. Cada sociedade tem a sua língua, idioma, tá? Sotaques, certo? Beleza? Então tem que ter uma integração, tem que ter uma convivência, a natureza social, certo? Dentro da consciência coletiva também, essas duas naturezas, a biopsíquica e a social, se fundem formando a pessoa humana. E quando se fundem, gera o quê? A personalidade. Quando o meu eu individual se funde ao meu eu social, ou seja, ao ambiente em que eu vivo, ao que eu convivo, as pessoas que eu convivo, as mais variadas pessoas, os mais variados locais, as mais variadas sociedades ou comunidades,
vai gerar minha personalidade. Tá? Apresentem seu comportamento individual e social. Harmonizam-se, revelando-se em todos os comportamentos da pessoa. Tudo o que existe na personalidade do indivíduo apresenta marca das duas naturezas simultaneamente. Isso é fato. Né? Se você começa a observar, né, um indivíduo, você vai ver a natureza dele social, né, e a natureza dele psíquica. Você vai analisar o eu individual dele, né, e o eu social. Vocês já analisaram o eu individual de vocês? A natureza biopsíquica de vocês? Alguém aí já parou para imaginar? Né, para se analisar? Professora, eu nunca fiz isso não, pois tenta. Né? Tenta praticar isso. Uma horinha que vocês estiverem assim deitadinhos, com o celular na mão, não estiver fazendo nada, né, só curtindo preguiça, começa a se analisar. Né? Como é que eu sou? Como é que eu me comporto? Como é a minha personalidade em certo ambiente? Como é que eu me comporto com fulano, com fulana, no meu grupo de amigos? Muitas coisas vocês vão ver que vai doer. Né? Você vai começar a se analisar e aí começa o quê? O autoconhecimento. Tá? Consciência coletiva também tem esse conjunto de ideias, representações, crenças e valores da sociedade. Não tem sentido se a entendermos como uma entidade psíquica acima ou fora de um indivíduo. Né? Só tem sentido quando a concebemos em cada membro da sociedade. E cada pessoa na sociedade introjeta, ou seja, aprende as ideias, representações, crenças, valores da mesma em sua consciência individual. Consciência coletiva e esferas da consciência individual é que faz o membro da sociedade. Quando a gente fala de consciência coletiva, né, que você tem que ter uma consciência coletiva, você tem que saber o seu comportamento dentro da sociedade, dentro de um ambiente social. Tá? Flores, bom dia, sejam bem-vindos. Tá? Jurema, bom dia. Estou vendo agora aí o IPTV, estão muitas mensagens, então não fica assim, a professora não viu minha mensagem. Tem que ser devagar, tá? Certo? Que a gente se empolga aqui na aula, na interação com vocês, né? Aí depois eu vejo as mensagens. Quando a gente fala de consciência coletiva, você já tem que pensar o seguinte. Você tem a sua natureza biopsíquica, ou seja, você tem o seu eu individual. Então, você tem a sua maneira de pensar. Só que você convive com pessoas. Você convive com indivíduos que não têm a mesma maneira de pensar que você. Certo? Vamos lá. Aqui é um ambiente organizacional. Olha só. Né? Vivemos em sociedade, somos indivíduos. Eu tenho a minha natureza biopsíquica e a minha natureza social. O meu diretor de imagem também, ele tem a própria natureza dele biopsíquica e a social. O professor assistente também, tá? Mas estamos dentro de um mesmo ambiente que tem normas, que tem regras. Né? Aqui é um trabalho coletivo. Então, nós temos que ter essa consciência coletiva. Um vai ter uma opinião diferente do outro, que tem uma opinião diferente do outro, mas para fazer esse trabalho acontecer, a gente tem que trabalhar coletivamente. Como assim, professora? Vamos supor que tem algum professor mediador que me faça uma pergunta que não é da minha área para responder, que eu não tenho autorização para responder. Tá? Então, quem é que vai responder? Olha o trabalho coletivo. O nosso professor assistente ele está acompanhando. Ele vê a pergunta do professor mediador e vê que aquela pergunta não é a professora que vai responder. Imediatamente, o professor assistente ele vai se informar com a coordenação para tirar a dúvida, aquela dúvida. Esse é um trabalho coletivo. Essa é uma consciência coletiva. Isso é um exemplo. Estamos num ambiente de trabalho.
tá? No ambiente organizacional, tá? Tô aqui andando demais no estúdio, tô saindo aqui do foco, né? Aí meu diretor de imagem fala assim, professora, você aquiete? Professora, pare de andar, né, João? Professora, pare. Professora, vai um pouquinho para a direita. Professora, não fique na frente do slide, não, professora. Senão os alunos não vão enxergar, professora. Né? E eu tenho que fazer o quê? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Né? Tenho que obedecer meu diretor de imagem. Certo? Aqui é um trabalho coletivo. É lógico que temos níveis de hierarquia. Né? Outra coisa, começa a entrar gente no estúdio e abre e fecha de porta, e a professora aqui vai ficando sem paciência, né? De abre e fecha de porta. O que é que eu vou falar? Pro meu diretor de imagem, né? João, por favor, fecha a porta aqui. Né? Não quero ninguém entrando no estúdio enquanto eu estiver dando aula. E o que é que o João vai fazer? Ele vai simplesmente comandar a área dele ali. Ó, essa porta aqui vai ter que ser mantida fechada. Né? Daqui para cá, somos nós três. Eu, diretor de imagem, e o professor assistente. Certo? Isso é um trabalho coletivo. Tá? Olha aí, Cá Santos, muitas vezes a sociedade faz com que os indivíduos se tornem antissociais. Exatamente. Sabe por quê? Porque a regra é para todos. Vamos dar um exemplo. A regra é para todos. Aí se torna antissocial por quê? Né? Antissocial e antiético também. Né? Certo? Porque muitas vezes a gente enxerga que está acontecendo algo, né, que não devia ocorrer, né, e para uns tem direito, para outros não. Aí a gente começa a fazer o que o outro faz e a gente se dá mal. Né? A sociedade, ela simplesmente hoje, ela está fazendo isso. Ela está fazendo com que indivíduos fiquem em casa, não queiram mais participar de nenhum evento na sociedade ou até mesmo em grupos familiares. Isso acontece muito com adolescentes, que eu vejo pais de família falando, não, fulano é antissocial. Ouço muito isso. Né? E eu digo assim, mas por quê? E o que é que causou isso? Pois tem que saber o que é que causou que você fala que seu filho é antissocial. Ou você fala que fulano é antissocial, mas por quê? Né? Tem que apresentar alguma característica. Né? Tem um porquê, tudo tem um porquê. Né? E é trabalhar em cima disso. Porque, de uma certa forma, né, se tornar antissocial, a gente perde também muita oportunidade. Certo? Muita oportunidade de muita coisa. Tá? Modalidades da consciência coletiva. Consciência grupal, consciência de classe, consciência nacional. Na consciência grupal, é a soma total da consciência dos indivíduos que, através de sinceros esforços, têm unido, fundido e harmonizado suas consciências com as dos outros. Né? Ter uma única mente. Consciência grupal. Todos se unem, falam o que cada um pensa, mas para entrar em consenso e para o bem comum, tem uma única opinião, formam uma única opinião, uma única decisão. Consciência grupal. Ocorre muito com a consciência coletiva, para decidir algo, dentro de um ambiente de trabalho. Tá? Consciência de classe. Percepção que os integrantes de uma camada social têm de pertencerem à mesma classe. Percepção de status social desta classe na sociedade, né? E a atitude de superioridade e inferioridade a outras classes. Gente, ninguém é inferior a ninguém, ninguém é superior a ninguém. Né? Professora, mas é complicado a gente pensar nisso numa sociedade onde nós somos discriminados, onde nós somos diferenciados por conta da nossa classe social.
Professora, se eu olha só a diferença aqui. Né? Olha esse carro importado e olha um Fusquinha. Né? Professora, se eu chegar num Fusquinha, eu vou ser mal visto. Gente, eu conheço pessoas que têm este carro e este carro na garagem. Finais de semana, sai nesse carro. Esse aqui passa mais tempo na garagem. E aí? Eu vou julgar uma pessoa que está andando no Fusquinha? Se eu falar para vocês que meu sonho era ter um Fusquinha, eu acho tão bonitinho. Aí inventaram, a concessionária inventou um Fusquinha aí moderno, que não tem nada a ver. Né? Caríssimo, o preço de um importado ou não. Né? Mas eu acho bonitinho, Fusquinha. Então, julga porque possui um veículo antigo ou um veículo importado. Ah, aquilo ali tem. Mas não sabe por trás. Né? Muitos do que tem isso aqui, vá atrás. Né? Para saber como é o eu individual da pessoa. Para saber como é o eu social da pessoa. Como é que aquela pessoa conseguiu? Né? De que forma? Ninguém vê isso. A pessoa quer ver o material, o equipamento. Ah, não quero saber como é que conseguiu, não. Se tem, tem condição e pronto. Não é assim? Infelizmente, isso acontece. Essa percepção desse status social, né? Dessa classe na sociedade. Infelizmente. Certo? E isso não vai mudar, gente. Isso não vai mudar. Tá? Consciência nacional, sentimento do indivíduo por fazer parte de algum lugar, princípio unificador de uma nação. Consciência nacional, sentimento do indivíduo por fazer parte de algum lugar. Aqui o indivíduo, ele se sente acolhido pelo local. Muitas vezes tem brasileiro que não se sente acolhido pelo Brasil, pelo país de origem. Né? Sai, tem oportunidade de trabalho fora, é bem acolhido, é bem recebido, é respeitado como cidadão, né? Segue as regras, as normas daquela sociedade onde ele vai viver em outro país. E aí, ó, ele tem esse sentimento. Você é brasileiro? Não. Meu sentimento é que eu sou francês. Né? Porque foi o lugar que me acolheu. Brasil eu não tive oportunidade. Isso acontece demais. Né? Acontece também em estados. Não, eu me senti acolhido no estado tal. Porque o meu estado de origem não tive oportunidade. Né? Então, isso é a consciência nacional. A sociedade é organizada. Né? Pelas interações e processos sociais, os indivíduos estão distribuídos por diferentes status. Né? Não é estática, sempre em mudança social, em ritmo acelerado ou lento. Né? Animais e vegetais também, e sociedade animais, temos as sociedades animais e humanas. As animais e vegetais também vivem em sociedade baseados em instintos e natureza, organização biosocial, apresentam comportamentos constantes, motivo de muitos estudiosos não usarem o termo sociedade. Tá? É motivo de muitos estudiosos não usar esse termo, porque envolvem humano e animal. Personalidade e cultura. Falamos da personalidade anteriormente, como ela é criada, como ela é formada. Né? Noções de cultura, refinamento de conhecimentos. Cultura é tudo que o homem produz, tanto no sentido material, quer no sentido espiritual. Tá?
parte do ambiente feito pelo homem, cultura é aprendida. A cultura é aprendida. Como assim, professora? Né? Vamos supor que nós somos piauienses. Tá? Pode ter alguém aí que não é piauiense, mas mora aqui. Né? Nós temos a nossa cultura, o nosso estado tem a nossa cultura. E aí nós vamos sair do nosso estado e vamos para o estado do Pernambuco. Ou para o estado do Ceará. Né? Lá é outra cultura. Nós temos que aprender a cultura de lá para poder viver em sociedade. Se eu não aprender a cultura daquele local, eu vou ter problema. Certo? Em uma aula de multiculturalismo, vocês já tiveram essa aula, se eu não me engano, em uma aula de multiculturalismo, a gente viu a questão de festividades, né? De datas comemorativas, festividades religiosas em certos estados. E eu dei um exemplo para meus alunos o seguinte, quando se fala de cultura é aprendida. Né? Na Bahia tem a festa de Iemanjá, né? Do orixá Iemanjá. Então você vai como turista, ou você sai daqui e vai morar na Bahia. E aí você simplesmente chega no momento da festividade, da crença religiosa deles. Né? Você tem uma crença e se depara com aquela cultura. Se você não aprender a cultura deles, você vai viver num local com preconceito. Seu preconceito pode acabar ou pode aumentar. Aumentando, vai lhe trazer problemas. Porque sempre quando uma pessoa tem preconceito, aquela pessoa se sente simplesmente, né, com direito. E não é nem um direito normal. A pessoa se sente com um direito de discriminar o outro. Né? Com a vontade de discriminar o outro. E isso não pode ocorrer. Tá? E o que acontece muitas vezes, gente, quando se sai do local de origem para ir conviver em outro local, quando se sai do ambiente de origem para conviver em ambiente com outra cultura, acontece muito isso. Tá? Você sempre tem um problema. Por quê? Porque você tem a sua maneira de pensar, tem a sua crença religiosa, tem a maneira de se vestir, né? Tem a forma de comer, os gostos, né, musicais e por alimentos, e aí você tem que aprender a cultura daquele local. Tá? Isso não tira pedaço de ninguém. É para uma boa convivência. Beleza? Ficamos por aqui e bom final de semana.